Graça e paz. Nós estamos para mais uma aula do curso do CETAD, Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças, coordenador do curso e um dos professores. Então nós vamos hoje iniciar uma nova matéria, a matéria de profetas menores. Os profetas menores, eles se encontram no fim do Antigo Testamento. Pai do Senhor, Pastor Oliveira, se possível, coloque só um comentário aí, ok, para ver, porque eu não estou conseguindo, até hoje eu tentei e não estava saindo aqui, então hoje vocês me avisaram do barulho do ventilador e eu não consegui ver porque não está saindo aqui, então eu queria pedir que alguém fizesse algum comentário para eu ver se sai aqui, porque até agora não está saindo os comentários, então eu queria que alguém, por favor, que está me ouvindo, me ajude, porque o comentário não está saindo aqui, então eu não estou tendo esse retorno, esse feedback. Então, se alguém puder, coloque aí o seu comentário, deixa eu ver se... Então, alguém pode colocar aí, por favor, um comentário, para eu ver se está aparecendo aqui. Não está aparecendo nenhum comentário aqui. Eu não sei o que é isso, mas... Vamos lá. Hoje nós estamos com a aula do CETAD. O CETAD é um seminário de educação teológica das Assembleias de Deus da Bela Vista. E nós vamos começar a matéria de profetas menores. E nós vamos começar a estudar os profetas menores pelo livro do profeta Miqueias. Miqueias é um livro tremendo. Miqueias é um livro assim maravilhoso. E nós vamos estudar, e os pastores do CETAD, esta é uma aula destinada aos pastores do CETAD. Os pastores do CETAD, não esqueçam de deixar seu comentário aí. Já estou vendo a irmã Listênia, já vi o Jailson, o pastor Oliveira. Essa é uma aula destinada à turma dos pastores, mas é uma aula aberta. Então o CETAD é o Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus, na Bela Vista, e ele funciona nas primeira e terceira segunda de cada mês, e como hoje é a primeira segunda, então é o seminário da turma de pastores. Então nós vamos estudar hoje o livro do profeta Miqueias. Se você quer se matricular, você é da Bela Vista, você diz assim, pastor, eu quero fazer essa cadeira, então você entra em contato com a nossa secretaria, com a nossa querida irmã Lídia, e você se matricula lá. Então nós vamos ler aqui uma parte de Miqueias, Miqueias capítulo 1, não está saindo nenhum comentário, e eu ainda vou ver o que é isso. Estou tentando resolver. Palavra do Senhor que veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Palavra do Senhor que veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, ao qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi todos os povos, prestai atenção, ó terra, em tua plenitude, e seja o Senhor
Yahvé testemunha contra vós. O Senhor desde o templo da sua santidade. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar, e descerá e andará sobre as alturas da terra. E os montes debaixo dele se derreterão, e os vales se fenderão, como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam em um abismo. Tudo isso por causa da prevaricação de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E qual os altos de Judá? Não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas, e farei rebolar suas pedras no vale, e descobrirei os seus fundamentos, e todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todos os seus salários serão queimados pelo fogo, e de todos os ídolos eu farei uma assolação, porque do preço da sua prostituição os ajuntou, e em recompensa de prostituta se volverão. Senhor nosso Deus e Pai, nós entramos na Tua presença para pedir a Tua bênção, a Tua graça, que o Senhor derrame sobre nós, ó Deus, a Tua palavra, que o Senhor nos abra o entendimento, que o Senhor nos dê iluminação, porque nós cremos que a Tua palavra já está revelada. Nós precisamos da inspiração do Senhor e pedimos que nos agracie com ela em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Então nós vamos, antes de tudo, como é costume, fazer uma introdução para que a gente possa ser transportado aos dias de Miqueias, ao contexto de Miqueias, porque Miqueias é um dos profetas menores, é o que a gente chama de profetismo. 1000 anos antes de Cristo, no século X, o reino de Israel ele se expande com Davi e depois dele Salomão continua, confirma e amplia. Mas logo depois da morte de Salomão o reino é dividido e 10 tribos do norte apostatam da fé e 2 tribos do sul. Então o país agora racha, o país é rasgado literalmente. E o país tem 2 capitais, uma no norte, que é Samaria, e estes estão paganizados, esses estão apostatados, esses estão numa mistura tremenda, num sincretismo religioso com o paganismo. E o reino do sul, que é chamado de Judá, cuja capital é Jerusalém, que abrange apenas 2 tribos, é um reino que está ali e tem um pouco melhor do que o reino do norte. Tem alguns reis que fazem a diferença, tem alguns homens tementes a Deus. Para você ter uma ideia, o reino do norte teve 20 reis, 5 dinastias, e quase todos foram sucedidos por morte violenta. Um tomava o reino do outro por assassinato. E aí surge o reino do sul. Então existem os profetas, aí Deus chama homens, por quê? Porque as instituições que haviam sido criadas para o bem comum, para a coletividade, como é o caso da justiça, como é o caso da religião, do poder político, esses haviam se corrompido. E aí é nesse momento que a religião não dá mais resposta, que a religião está em subserviência ao rei, que agora o sacerdote come da mesa do rei e teme enfrentá-lo, que Deus chama os profetas. E nós temos 2 grandes profetas do século VIII, que são Isaías e Miqueias. Estes homens profetizam no início do profetismo. Isaías é um profeta da corte.
Isaías é um profeta que profetiza a partir da capital. Já Miqueias é um profeta que profetiza, eles são contemporâneos, e Miqueias vai profetizar a partir do interior, no meio dos pobres. O nome Miqueias, Mihaiá, significa quem é como Yahvé. Quem é como Yahvé? Miqueias é citado 100 anos antes, certo? Ele é citado por Jeremias mais de 100 anos depois, melhor dizendo. 100 anos depois, o ministério de Miqueias foi tão produtivo que 100 anos depois o profeta Jeremias profetiza, porque ele está profetizando para o reino do sul e o reino do norte. Ele está profetizando para a capital Jerusalém e para a capital de Samaria, que era a capital das 10 tribos rebeladas. Então, 100 anos depois, o profeta Jeremias diz o seguinte, que Jeremias foi o último profeta do reino do sul. Ele diz assim, Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, ou seja, nos dias de Isaías. E falou a todo o povo de Judá, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, Sião será lavrada como um campo, Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa como os altos de um bosque. Mataram-no porventura Ezequias, rei de Judá, com todo Judá, antes não temeu ao Senhor e não implorou o favor do Senhor, e o Senhor não se arrependeu do mal que faria contra eles. Nós fazemos um grande mal contra as nossas almas. Jeremias 26, 18 e 19. Então Jeremias lá na frente diz que Miqueias teve sucesso no seu ministério, enquanto que Jeremias não conseguiu fazer com que o povo saísse da sua incredulidade. Porque qual era o problema? O reino do norte estava ameaçado pela Assíria, uma potência mundial. E como eles não deram ouvidos aos profetas que vieram e chamaram o povo ao arrependimento para que Deus não trouxesse o juízo por meio da Assíria, em 722 a Assíria veio e destruiu as 10 tribos e levou cativos e trouxe pagãos para dentro do território do norte, e a união dos israelitas que ficaram ali, mas os pagãos, gerou um povo chamado samaritano que sobrevive até os nossos dias. Então o que acontece? Deus vai sempre profetizar para esse povo, porque em 605 começa Nabucodonosor, vem outra potência, o Império Caldeu, chamado de Babilônico. Ele levanta-se e destrói a Assíria. Depois ele vence o grande poder, que é o Egito, na batalha chamada Carquemes. E aí ele vai começar a dominar e vai destruir em 586, vai acabar. E aí Jeremias vai escrever 2 livros, e um deles é uma lamentação pela queda de Jerusalém. E tudo isso ocorreu o reino do norte, o reino do sul, porque não ouviram, porque não deram crédito àqueles a quem Deus chamou e enviou os profetas. Então, de onde é que era esse Miqueias? De onde veio? Ele era natural de uma cidade chamada Moresete. Era uma cidade judaica, cuja localização está a uns 30 ou 40 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. Era próxima à Filisteia de Gate. Então ele morava ali entre os mais ferrenhos inimigos. Ele morava ali na fronteira, perto dos inimigos, dos piores inimigos de Israel, que eram os filisteus. E aí, quem são os destinatários? A quem Miqueias quer
falar, o ministério dele é voltado para quem? Para o Reino do Norte e para o Reino do Sul. Para Israel, e nesse tempo dos profetas, do século VIII, agora Israel está partido em dois reinos. Então a terra de Israel não quer dizer a totalidade da terra, mas a terra de Israel quer dizer as 10 tribos do norte. E a terra de Judá, com sua capital Jerusalém, as 10 tribos do sul. Então Miqueias está em mente, logo o primeiro versículo diz que ele prega para Samaria, que é a capital do Reino do Norte, e ele prega para Jerusalém, que é a capital do Reino do Sul. Então ele vai ter em mira, ele está pensando nesses dois, nessa divisão, nesse reino dividido. Miqueias foi, como eu já disse, contemporâneo de Isaías. Então Isaías profetizou a partir do palácio. Isaías era da realeza, Isaías morava na corte. Alguns cogitam que ele era primo ou sobrinho do rei, certo? Ezequias, né? E as semelhanças, existem algumas semelhanças entre esses dois homens que estão profetizando na mesma época. Eles profetizaram que Israel seria invadido pela Assíria. Essas são as semelhanças. Ambos profetizaram que Israel é o reino do norte. Falaram também de um cativeiro posterior de Judá na Babilônia. Então os dois disseram que a Síria iria levar Israel e a Babilônia iria levar Judá. Enfatizaram a futilidade de uma religião meramente ritual. Então, em seus dias, Isaías vai dizer: já estou enjoado. Deus diz através de Isaías: já não posso suportar as vossas assembleias solenes, as vossas festas minha alma não pode suportar. Então, nos dias de Isaías e Miqueias, o culto é intragável, intolerável, porque é praticado por gente que está paganizada, por gente que não teme mais a Deus. Profetizaram a vinda do Messias. Isaías fala do Messias e Miqueias fala do Messias, mas eles têm diferenças. Eles não têm apenas semelhanças. Um prega, como eu disse, a partir do palácio, o outro prega no campo. Então um é pregador do campo, Miqueias é o pregador do campo. Por isso Miqueias não vai estar tanto interessado na política externa. Enquanto isso, Isaías, que está pregando da corte e que Isaías entende de política, Isaías vai estar preocupado também com a política externa, o que está acontecendo nas outras nações. E aí o ministério, ele exerceu o ministério durante 42 anos. O ministério de Miqueias é um ministério longo. Então ele vai em gestões do rei Jotão, Acais e Ezequias. Então ele passa por 3 reis. Esses reis vão saindo de cena, mas Miqueias continua. E ele foi o último profeta do século VIII. Então ele agora é o último profeta do século VIII. E a profecia de Miqueias fica em conflito com os conceitos de justiça e misericórdia. Quando Miqueias vai pregar, ele vai estar sempre nesse dilema entre Deus faz justiça e pune, ou Deus exerce a misericórdia e não pune. Então vai ser sempre um apelo para o juízo e um apelo para a misericórdia.
Seu ministério, como eu já disse, vai acontecer na zona rural. A data é mais ou menos 730 a.C. Então ele está ali 730 anos antes de Cristo. Entre os anos de 740 a 697, certo? A parte principal do seu ministério foi durante o reino de Acais e Ezequias, antes da queda de Samaria em 722. Então, quando ele está pregando, ele é um daqueles que vê, que é testemunha da queda do Reino do Norte. O contexto histórico. Como é que era o contexto histórico? Para que você possa entender. Então eu queria pedir que cada pastor coloque aí um comentário, por menor que seja, nem que seja só um ok, para sua presença, para que eu e a Lídia possamos dar a sua presença. Então, como é que a gente vai entender as profecias de Miqueias? A gente vai entender se a gente conhecer o contexto histórico da profecia. Miqueias é um profeta melancólico. Para ele os céus são escuros, carregados de densas nuvens. Porque Miqueias está vendo que o juízo se avizinha. E ele está vendo, ele está vendo por um lado que o juízo se avizinha, mas por outro lado ele não está vendo arrependimento, mudança de vida na sua nação. E ele sabe que Deus não perdoa a todos. Que Deus só perdoa na base do arrependimento e da mudança de vida. Na base do arrependimento profundo, da consciência de pecado, de estar em desarmonia com Deus. Ele está pensando o seguinte: Judá não escapará do juízo que está prestes a acontecer. Por isso ele prega com um coração sofrido, dilacerado, sabendo que suas pregações não surtirão o efeito que ele queria, que era livrar seu povo do juízo. E muitas vezes nós, como pastores, temos que saber o seguinte, que as nossas pregações, que o nosso ministério não vai ter o sucesso que a gente gostaria que tivesse. Mas a nossa parte é entregar a mensagem. A parte de receber ou não é mais comigo nem com você. Quais eram as causas da melancolia de Miqueias? Em primeiro lugar, ele agora começa a ver que a Síria está crescendo, que líderes poderosos da Síria, que é um homem chamado Pul, que depois vai se chamar por um nome, tá aí o nome legal para botar no filho, Tiglat-Pileser, certo? Terceiro, esse homem, certo? Ele vai ser um dos grandes para invadir e para trazer esse reino de Israel cativo. E aí ele vai conquistar o território da Transjordânia, que é o seguinte: quando o povo de Israel saiu da terra do Egito, a terra deles era para além do Jordão. Mas duas tribos e meia, a tribo de Ruben, Gad e Manassés, elas escolhem ficar aquém do Jordão, antes do Jordão. E aí o Jordão fica no meio de Israel.
E essas tribos que ficam antes do Jordão são as primeiras a serem levadas. E o que aconteceu? Judá, para evitar uma conquista da Assíria, aceita o papel de vassalo. E Judá agora, quando a Assíria vem e leva o reino do norte, Judá agora está na vassalagem, porque é isso, ele, para não ser destruído, ele tem que pagar. Ele tem que tributar a Assíria. Então agora a Assíria vai ter grandes líderes. Em segundo lugar, vai haver problema de Ezequias, que se rebelou contra a Síria. Ezequias, quando assume o reino de Judá, ele se rebela contra a Síria. E aí Senaqueribe começa uma campanha na direção da sua terra. E ele vê que o problema é sério. E aí ele devastou o território e destruiu as cidades de Judá, mas não tomou Jerusalém, que é aquela história que o anjo veio e matou a 185.000 assírios. Então, por uma intervenção divina, ainda não era o tempo, porque para tudo tem seu tempo. E Judá não seria levado cativo pela Assíria, mas sim pela Babilônia, porque Deus estava dando tempo a eles de se arrependerem, como dá a mim e a você. Então agora nós já vimos a situação política, como era a situação do momento, da época, e como era a situação política interna. A situação externa nós já vimos, a Assíria está se levantando, a Babilônia está por se levantar, e Israel ficava no meio, entre três potências, Egito, Assíria e Babilônia. Era como se fosse um triângulo, e no meio pequenino Israel, no meio de três gigantes. Então esses gigantes se digladiavam e Israel estava no meio. Se estivesse bem com Deus, Deus não deixava o rolo compressor passar por cima deles. Se estivessem ruim com Deus, aí a situação era feia, aí a situação era de calamidade, era de destruição. E aí o que acontece? Agora nós vamos ver qual era o contexto, a situação política de Judá. Por que Miqueias agora está preocupado com isso? O rei estava em primeiro lugar na pirâmide. Havia uma pirâmide, certo? A estrutura política era uma monarquia absolutista, ou seja, o rei mandava e todos tinham que obedecer. Em segundo vinham os príncipes. Depois do rei, tinha os príncipes. E eles estavam ali, certo? E eles estavam abaixo do rei, e eles eram líderes das tribos, certo? E Miqueias chama esses príncipes de cabeças ou chefes. São líderes. Então tem o rei, abaixo do rei no poder, tem os chefes das tribos, das diversas tribos, os clãs das famílias, porque dentro da família, dentro da tribo tinha vários clãs, então tinha muita gente ali. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Muita gente ali usufruindo do poder. Em terceiro lugar tinha os sacerdotes. A religião estava mancomunada, a religião estava ligada, e sempre que a religião se liga ao Estado é um desastre. Então a tribo dos sacerdotes, a tribo de Levi, também tomava parte, a adoração ficava sob a autoridade do rei. Então agora o Estado manda na religião, ainda que os sacerdotes fossem os responsáveis pela prática. Eles faziam o culto, mas quem mandava mesmo era o rei. E em quarto lugar nessa pirâmide estavam os profetas. Então aí agora nós vamos ver a situação socioeconômica. Como é que estava naquela época? Judá estava no clímax do crescimento econômico e do poder político. Uma classe de novos ricos formada pelos governantes hereditários de Judá achava-se em rápido crescimento nessa cidade da antiguidade. O que aconteceu?
surgiu na sociedade judaica uma classe de novos ricos, pessoas que tinham poder e grande influência, e são esses aqui que vão fazer tudo. Esses novos ricos, certo? Eles vão começar a tomar. Eu acho tremendo, irmão, porque a Bíblia, ela nunca sai de moda. Você vê tantos livros que são escritos, depois estão obsoletos, suplantados, certo? São jogados fora, vão enrolar peixe. Mas a Bíblia não. Certo? Os pequenos proprietários desapareciam à medida que esses novos ricos acumulavam grandes latifúndios. O que é isso? O rico chegava e ia tomando a propriedade do pobre. E a terra deles cada dia crescia mais. Então quem tinha, cada dia tinha mais. E quem tinha pouco ia perdendo tudo. Eles iam tomando de várias formas, como nós vamos ver. Então tinha muita gente perdendo terra, muita gente perdendo os bens, muita família perdendo a herança, muitos filhos que não tinham mais futuro. Por quê? Porque os novos ricos estão agora tomando tudo. E eles têm a preocupação maior é controlar as possessões e as casas. Naquela época era proibido a um homem vender para sempre sua casa, suas terras. Mas agora eles não estão mais obedecendo à lei. Então esses novos ricos agora começam a tomar tudo. E ou eles tomam por bem, ou você vende por bem e por um valor muito, infinitamente abaixo do valor de mercado. E você diz assim, mas isso aqui foi Deus que me deu. Isso eu não quero saber. E a pessoa lutava porque sabia que aquela terra pertencia a ele e a seus filhos para sempre. Mas os novos ricos agora estão tomando. Certo? E a proporção que essas pessoas abandonavam suas casas no campo em busca de possibilidade de ganho na cidade, você já viu isso? Então o que aconteceu? Estas pessoas saíram do campo porque tinham tomado, apareceram lá os grandes latifundiários. Você vai dizer assim, pastor, por que sorrir? Porque se você estudar a história, ou se você for alguém que não pratica a teologia do avestruz, não enfia a cabeça na terra, você vai ver, rapaz, isso acontece no Brasil e no mundo. Quanta gente chega. Se você lê um poema um romance de Jorge Amado, que foi traduzido em série, em filme, que é Gabriela, você vai ver que o Ramiro Bastos e sua turma chega e conquista a terra na bala, e tira os moradores na bala, e mata pai, mata mãe, e toma, se apodera da terra na bala. E é isso que está acontecendo nos dias do nosso amado irmão Miqueias. Certo? Os que resistiam e recorreram. Então o que acontece agora? Esse povo migra, faz um êxodo na direção da grande cidade, para aventar a vida, já que perdeu tudo. E quando eles chegam lá, eles descobriram que, a fim de sobreviver, precisavam vender o corpo e a alma para a nova classe. Eles chegaram lá e descobriram que agora, que não tem mais nada, eles têm que serem escravizados. Estas pessoas que têm poder vão se aproveitar da desgraça, já tomaram as terras. E agora, vendo essas pessoas na mais profunda miséria, essas pessoas não podem dizer não, não pode se dar o luxo de ter caráter, de ter brio, de ter orgulho.
amor próprio, essas pessoas agora têm que se submeter para continuar existindo. Então eles escravizam estas pessoas, e essas pessoas agora não têm casa, não têm terra e também não têm mais liberdade. E aí, quando o pobre recorria à justiça, naquela época, os novos ricos tinham comprado os juízes. E aí, meu amigo, você nos dias de Miqueias e a justiça era um dado viciado, você já sabia de que lado ia cair. Caía sempre do lado do rico. O rico sempre vencia a demanda, né? E aí ele percebe claramente que o pecado dos fracos e indefesos é uma das causas de sua situação difícil. Ele percebe que além desse povo ser fraco e indefeso, ainda está errando, ainda está também pisando na bola. Então esse livro é um livro da justiça social. É um livro que se preocupa onde o maior abusa do menor, onde quem tem tripudia coisifica quem não tem, torna objeto, torna instrumento para o seu prazer, onde a injustiça se alastra de forma viral. E aí acontece uma reforma do rei Josias. O reino do norte, todos os seus reis haviam sido considerados perversos, mas o rei Josias faz uma reforma. Só que o rei Josias vai se meter numa luta entre a Babilônia e o Egito, e lá nessa luta no vale de Megido, no vale do Armagedon, ele morre. E aí as reformas, o povo que estava tão, né, fervoroso, de repente, porque tem muitas coisas que a gente chama de reforma que não são reforma, de avivamento que a gente percebe que não são, porque diz assim: porém não se removeram os altos. As reformas foram reformas apenas ali na igreja, ali em Jerusalém. Eles não se preocuparam em destruir os altares pagãos, em acabar com o culto pagão nos altos, nas montanhas. Eles estavam preocupados com a cidade, não queriam andar muito, não queriam ter muito trabalho, como nós estamos vendo nos dias de hoje. Então, eles não erradicaram a idolatria, muita gente voltou para a idolatria. Aí diz assim: sua reforma resume-se nesta frase: porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o Senhor foi com ele. Então ele foi alguém que temeu ao Senhor. Mas, infelizmente, após sua morte, o negócio começa a piorar. Então agora a cidade. O juízo de Miqueias contra os centros urbanos é particularizado em redor das duas capitais, Jerusalém e Samaria. Então, como ele é um profeta do interior, ele está ali transitando entre as duas grandes capitais. E ele está pregando naquelas cidades de menor influência. E aí ele vai pregar para esse povo que, além de pobre, que precisa de Deus, que está sendo injustiçado, que não tem lugar na sociedade, mas é um povo que, mesmo assim, é um povo que se rebela contra Deus. É como você vê, você vai hoje ao sertão do Brasil e você vê gente simples, gente trabalhadora, gente sofrida, gente abusada, gente usada, gente esquecida, gente na miséria, mas gente que continua com as práticas pecaminosas e idólatras.
Gente que não quer mudar, é esse o grande problema de Miqueias. E aí a estrutura do livro é a visão de Miqueias. Amós e Miqueias viram, e a palavra lá é razar, que significa, certo? Então, é a palavra do Senhor. Viram é razar. Então, eles tiveram uma visão. E o livro do profeta vai ser assim: assim diz o Senhor, o 2 e 3, o 3 e o 5. A boca do Senhor disse, o 4 e 4, diz o Senhor. O que o Senhor diz, no 6. Então, ele vai ter 4 grandes oráculos, 4 grandes profecias. A forma poética. A profecia de Miqueias nos foi preservada em forma poética, ou seja, ele prega como nós pregamos, mas ao escrever, escreve de forma poética. E os judeus tinham um meio que a gente chama de paralelismo, que nós usamos a rima, o judeu não. O judeu tinha o paralelismo, certo? E nesse paralelismo tinha o paralelismo sinônimo, ou completivo. Que é isso aqui: na linha de cima você escrevia uma coisa, na de baixo você escrevia a mesma coisa com outras palavras, usando sinônimo. Então olha o que Miqueias vai dizer: ouvi todos os povos. Na linha de cima ele diz. Na linha de baixo ele diz assim: prestai atenção, ó terra. Então, ouvir e prestar atenção é a mesma coisa. Todos os povos e toda a terra é a mesma coisa. Então, isso é chamado de paralelismo sinônimo ou completivo, onde um completa o outro. Então, os livros dos profetas, que a gente pensa que poesia só tem lá no nos Salmos, no livro de Eclesiastes, no livro de Provérbios, mas todos os livros dos profetas estão recheados de poesia. Eles pregam usando a poesia. Por quê? Porque a poesia era mais fácil de ser assimilada pelo povo daquela época. Então, o judeu é assim. Quando ele queria dizer uma coisa importante, ele escrevia em forma de prosa. Mas quando ele queria dizer uma coisa muito importante, então ele escrevia em forma poética. É tanto que você vai ver no livro dos profetas dizendo assim: e todas as árvores do campo bateram palma. Você não vai entender isso aí literalmente, porque senão, se você for tentar entender os profetas e não entender isso que a gente está falando antes, você vai ler os profetas e vai desandar, certo? E vai viajar. Então tinha também o paralelismo antitético, que é o contrário. Você diz uma coisa na linha de cima e o contrário na linha de baixo. Ele diz assim: porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus. Aí ele diz assim: mas quanto a nós, andaremos em nome do Senhor nosso Deus. Então ele diz: todo mundo anda em nome do seu Deus, mas nós, contrário, andaremos em nome do Senhor nosso Deus. Então ele vai usar esses recursos literários, sinônimo e o antitético. Que é isso, pastor? É porque ele vai usar muito contraste. Os povos andam no nome do seu Deus, nós andamos no nome do nosso Deus. E o paralelismo sintético. Os dois elementos são ligados, uma relação de causa e efeito. Aí assim: clamam paz quando tem o que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Então ele vai denunciar os profetas, os sacerdotes. E ele vai fazer uma denúncia contra os religiosos, dizendo que a pregação dos religiosos depende do que entra no bolso. Que o que vai entrar na boca depende do que entra no bolso deles. Aí ele diz assim: clamam paz quando tem o que mastigar. Está dizendo que se você der dinheiro, se você ofertar, não sei se você já viu isso por aí.
quem tinha dinheiro, quem dava grande oferta, quem trazia muito animal para ser sacrificado, eles diziam assim, Deus é contigo, a tua terra vai prosperar. Você já viu isso em algum lugar? E eles diziam assim, olha, vai, nós vamos te abençoar, vem aqui, você está com problema, senta aqui, quer um café? Mas ele disse assim, mas apregou guerra santa, eles se voltavam, eles ficavam mordidos, contra aqueles que nada lhes metem na boca, contra quem não tinha nada, meu amigo. Quanto os novos ricos eram sempre assim, oi, como é que o senhor está? E você vai ver, assista o filme O Alto da Compadecida, mas talvez você seja crente demais para assistir, porque tem crente que é crente demais, certo? Ele não pode ver. Quando você vê o Alto da Compadecida lá, você vai ver que a liderança religiosa está subserviente a quem tem dinheiro. Então, quem tem dinheiro faz até eles fazer o sepultamento do cachorro, de uma cachorra em latim. Então lá é uma sátira, dizendo que os religiosos estão subservientes a quem tem dinheiro. Mas aqui era coisa diferente. Aqui ele está dizendo, olha, apregoam paz, eles pregam paz, coisa boa. Para quem tem dinheiro é coisa boa, mas para quem não lhes dá nada, para quem foi roubado, para quem tem que trabalhar agora como escravo, para quem não tem como pagar um par de sandália, eles pregam guerra santa, eles detonam. Não sei se você já viu isso em algum lugar. Então é assim que está o contexto de Miqueias. E hoje nós vamos... que você já percebeu que antes de entrar na profecia propriamente dita, você tem que conhecer o contexto. E hoje nós vamos nos deter na introdução, que é para você conhecer. Então você já sabe como é que estão os profetas, os sacerdotes. Se alguém tem dinheiro, Jesus te ama. Se alguém não tem, incrédulo, filho de Jezabel, e por aí vai. Certo? A estrutura, a divisão tripla da profecia do livro. Certo? Então ele vai, em primeiro lugar, Samaria e Jerusalém caíram por causa das suas iniquidades, mas vai sobrar um pequeno remanescente, capítulo 1 e 2. Depois a mensagem de Miqueias aos chefes e aos nobres, capítulo 3, 4 e 5. E depois a mensagem de Miqueias ao povo, capítulo 6 e 7. E aí nós vamos entrar por alguns minutos no texto. Agora, já que você já conhece como é que está a política, que a Assíria vem, que a Babilônia vem, que o reino está dividido, que em Judá tem os novos ricos que estão tomando tudo dos pobres, que os pobres estão saindo do campo, indo para a cidade, lá tem que se vender, e lá eles são mais abusados, eles já fogem para tentar melhorar de vida, e lá eles pioram. É o que acontece em todo o mundo, inclusive no nosso glorioso Brasil. Certo? Aí agora Miqueias vai começar suas pregações, e Yahvé, Deus, desce do seu santo templo no céu para exercer juízo. Miqueias vai dizer, diante dessa circunstância onde o rei está ganhando, os líderes estão ganhando, os sacerdotes também estão ganhando, então eles estão indiferentes. O novo rico pode deitar e rolar, fazer tudo, porque afinal de contas todo mundo está ganhando. E adivinha quem é que está pagando tudo isso? O pobre. O pobre é que está levando chumbo, porque
ninguém vai se preocupar em deter o falso rico, ele está cada dia crescendo mais. E o rei está recebendo sua parte, os sacerdotes também. É por isso que nós temos muita gente religiosa que não denuncia injustiça. Não denuncia injustiça. Injustiça social, a gente vê injustiça social. Certo? O pessoal bota essas barreiras e você passa nessas barreiras e ninguém para você e eles só fazem passa, é barreira. Só para dizer que estão fazendo alguma coisa que não estão fazendo nada. Eu já passei nessas barreiras preocupado, levo documento, levo coisa da casa, levo certificado do médico, porque levei pessoas doentes, fui socorrer. E aí você vai e volta e percebe um monte de cone, um monte de policial, mas que estão ali só para prejudicar o tráfico. Isso é injustiça social. Porque se é para ficar daquele jeito, deixa todo mundo passar, rapaz. Não atrapalha o trânsito. Se é para deixar todo mundo ir, se é só para fazer assim, passa, porque eu não vejo ninguém parado, vim diminuir a velocidade. Bota um radar que sai mais barato. Aí gasta o dinheiro da gente, e aí estão construindo hospitais e mais hospitais. E a gente ainda não vê esses hospitais serem usados, mas estão gastando. E tem um monte de gente, e porque tem ambições políticas, porque sonha em ser político, porque precisa do apoio, não tem coragem de denunciar mais, certo? Como eu não tenho ambição política, não sonho em ser político, fui chamado para ser pastor e até Jesus me levar, terei. Então agora o que acontece? Yahvé vai entrar em juízo. Todos os povos são chamados e convocados para o juízo. Olha o que diz o primeiro versículo de 1 a 3. Ouvi todos os povos. Esta é a profecia do grande Miqueias. E ele diz assim, prestai atenção, ó terra, e tudo que ela contém. Ele diz agora, vocês escaparam dos reis, vocês escaparam dos magistrados, vocês escaparam dos sacerdotes que não tem mais peito de pregar para vocês, vocês escaparam dos clãs, daqueles que podiam impor limites a vocês. Vocês abusaram do pobre, do indefeso, da viúva, do órfão, do estrangeiro. Então agora se prepare, porque Deus convoca todo mundo para sentar no banco dos réus. Deus é Deus. Se eu fosse você, eu lia a Bíblia. Sabe? Aí Deus vem como juiz e testemunha contra Israel e contra Judá. Deus é tanto juiz como é testemunha. E seja o Senhor Deus testemunha contra vós. Meu irmão, se você tem Deus como testemunha contra você, então não tem como ter defesa, porque Deus conhece todas as coisas. Nós podemos nos defender de alguém que não tem tudo, que não sabe tudo, mas se você tem Deus como testemunha contra você, e você está errado, e você tem culpa no cartório, então, tchau, a casa caiu, camarada. E aí ele diz assim, e serei testemunha contra vós outros, o Senhor desde o seu santo templo. Ele está dizendo, olha, Deus está dizendo, ouça toda a terra, ouçam todos os povos, eu vou ser testemunha contra vós. Eu vou entrar em juízo com vocês. Não vai ser assim, de vocês estarem
tripudiando do pobre, todo mundo ganhando, enquanto ganham, fecham os olhos, passam a mão por cima, e Deus diz assim, mas eu não. Eu não me vendo, eu não me corrompo, eu sou insubornável, ninguém pode molhar minha mão. E ele diz, eu sou testemunha contra, eu estou vendo, e eu quero dizer uma coisa, Deus está vendo. Certo? Aí o profeta descreve de forma poética Deus vindo, que ele marcha sobre os altos da terra. Ele diz assim, porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce e anda sobre os altos da terra. O profeta está dizendo, olha, vocês adoraram os ídolos lá nas montanhas. Ninguém mexeu com os ídolos lá. Todo o mal é porque vocês me deixaram, e quando vocês me deixam, vocês se tornam malvados contra os vossos irmãos. E o profeta está dizendo, pois eis que o Senhor sai do seu lugar. Ele está dizendo, Deus entrou em ação. E ele diz assim, desce e anda sobre os altos da terra. Aquilo que Josias não fez, que Ezequias não fez, destruir os altos. Ele está dizendo, Deus vai tomar conta dos altos e destruí-los. Deus vai chamar vocês para prestarem conta de por que adoraram e cometeram a idolatria e adoraram deuses falsos nos altos. O verbo empregado é o mesmo utilizado para pisar uvas. Ele diz que Deus vai descer e vai andar sobre os altos da terra. E esse verbo andar é andar esmagando uvas. Então ele está dizendo, olha, Deus vai andar esmagando aí os altos, os altarezinhos de vocês, que vocês achavam que eram tão maravilhosos, os deuses que vocês achavam que eram poderosos, que vocês se bandearam para o lado deles, e todos os que cometeram idolatria, e por causa da idolatria deixaram a lei de Deus, e deixando a lei de Deus como um jogo de carta que desanda, como aquele efeito dominó. Então eles agora esmagavam o pobre, trituravam o pobre, tomavam do pobre, injustiçavam o pobre. Então toda a sociedade estava corrompida. Ele diz, Deus vem, mas vem esmagando. Ele vem agora pisando. E a topografia. Tanto Jerusalém diz assim, eis que o Senhor vem pelos altos da terra, porque tanto Jerusalém como Samaria eram cidades edificadas em cima do monte. E quando o profeta diz assim, eis que o Senhor vem sobre os altos da terra, ele está dizendo, ó, Deus vai chamar a atenção agora, Deus vai botar no banco dos réus os adoradores, aqueles que adoram nos altos. Mas Deus vai botar também as duas grandes capitais divididas, que namoram com a idolatria, que pulam de vez em quando a cerca, que ora estão do lado de Yahvé, ora não estão. E ele está dizendo, olha, vocês que estão aí no alto, se acham inalcançáveis, intocáveis, que a mão da justiça humana jamais os alcança. Ele diz, Yahvé vem sobre os altos. Yahvé vem pisando no lagar. Yahvé vem agora para tomar justiça, para fazer justiça contra os injustos de Judá e de Samaria. O motivo do juízo é a transgressão de Israel e Judá. Olha o que ele diz. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó, que era o nome antigo de Israel, e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria, a capital? Ele diz, onde é que está o centro
De onde emana pecado no Reino do Norte? É de Samaria, é a capital. É assim. Você acha onde é que tem mais corrupção no Brasil? Hein? De onde é que sai tudo o que vai acontecer no Brasil? Hein? De onde? Certo? Então todo pastor deve ficar antenado com isso, todo pastor deve ficar ligado e saber que a injustiça começa da capital, que é lá onde está o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Que é dali que os destinos da nação vão ser traçados. Mas nós praticamos a teologia do avestruz, a gente enterra a cabeça no chão, dá um monte de glória, vive alienado e não percebe a dor do outro, e não consegue ver um pobre que está perdendo sua terra, e não consegue perceber crianças que estão vindo do grande êxodo rural para morar nas grandes cidades e construírem mais favelas e ficarem esmolando no meio da rua. E a gente não consegue ver isso. Aí ele diz assim, e quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Então, onde é que começa o pecado? Onde é que emana o pecado? Aí ele está dizendo, a liderança está lá. Aí qual é a sentença? Os versículos 6 e 7, Deus agora vai dar uma sentença sobre Samaria, que é do Reino do Norte, onde o pecado está pior. Ele diz assim, por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas, farei rebolar as suas pedras para o vale e descobrirei os seus fundamentos. Isso que Miqueias está dizendo aconteceu no ano 722, quando Sargão II da Síria capturou a cidade de Samaria. Depois de um cerco de 3 anos, destruiu a cidade e levou cativo mais de 27 mil pessoas. Então agora ele está dizendo, olha, por isso, já que vocês cometeram idolatria, esqueceram de mim, esqueceram do próximo, que é a consequência lógica, que é o desdobramento, por isso farei de Samaria um montão de pedras. Quando os assírios vieram, destruíram as casas bonitas, casas de marfins. Quando você olhava para Samaria depois da invasão assíria, era só um monte de pedra, e onde havia pomares, havia agora mato, como diz a tradução na linguagem de hoje. Ele diz assim, uma terra de plantar vinha, farei rebolar suas pedras, para o vale descobrirei os seus fundamentos. Ele está dizendo, olha, as casas que vocês tanto amam, os palácios que vocês tanto amam, e os assírios vão arrasar até o alicerce. E as pedras vão ser jogadas lá embaixo, já que vocês moram lá no alto. Tudo de vocês vai ser essa montanha, essa cidade nessa montanha vai ser destruída como você destrói qualquer terreno elevado para plantar uva. Deus está dizendo, olha, eu vou passar o trator divino. E não vai sobrar nada, e vocês vão olhar lá para baixo e vão ver os fundamentos, os alicerces das ricas casas de vocês, e vocês vão ver que nada trouxeram e nada vão levar para si. E é nesse contexto que o profeta vai dizer, levantai-vos e andai. E andai, que não será aqui o vosso descanso. É o profeta dizendo, vão embora para a Síria, certo? Então agora mais de 27 mil pessoas são levadas para a Síria, e a Síria tem uma política de trazer gente
para colocar nas terras dominadas e capturadas. Aí o profeta vê Samaria e sua idolatria devastada pela guerra. Olha o que ele diz. Samaria era a capital da idolatria. Porque o reino do norte, se contrapondo ao reino do sul, ergueu altares, e porque ergueu altares, o povo não pôde mais ir para a adoração, não pôde mais ouvir os profetas de Deus, não podia mais participar da adoração, e aí foi esfriando, 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 e os deuses pagãos, cananeus que estavam ali, o Baal, que era o deus principal, a divindade principal daquela região, foi assumindo o lugar, porque quando você não tem Deus na alma, alguma coisa tem que ocupar o lugar de Deus, e esse lugar sempre vai estar ocupado ou pelo Deus verdadeiro ou por um Deus que nós criamos. E aí olha o que Deus diz: todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todos os salários da sua impureza serão queimados, e todos os seus ídolos eu farei uma ruína, porque do preço da prostituição os ajuntou, e a este preço volverão. Deus está dizendo, olha, vocês foram lá, porque a idolatria daquela época não era idolatria como a de hoje. Era você se curvar diante de uma estatuazinha e fazer algumas... dizer algumas coisas, para não ofender ninguém. A idolatria daquela época era uma idolatria, certo? Onde o culto era uma espécie de shopping center. Era uma espécie de lugar onde a pessoa fazia jantar, nos cultos, templos daquela época, os cultos debaixo das árvores frondosas, que era onde ficavam os altos. O culto a Baal era uma balada. Deve ser daí que o povo tirou o nome de balada. Certo? Então, no culto a Baal, certo? Tinha de tudo, e tinha três coisas principais: as sacerdotisas lindas, para terem sexo, relação sexual com os homens que iam para lá adorar. Tinha a melhor carne, era janta, era uma espécie de restaurante, e tinha, certo, festa. É por isso que lá no Êxodo, capítulo 32, diz que o povo levantou-se para folgar, para se alegrar, para dançar e para se prostituir. Então a casa caiu, aí os levitas tiram a espada e matam todo mundo, porque a turma caiu na festa, caiu na balada, certo? E aí aqui o povo está na prostituição, e eles estão em dois tipos de prostituição: a prostituição espiritual, porque eles se bandearam para outros deuses, eles deixaram Yahvé, e eles estão na prostituição física, porque os cultos de Baal estavam cheios de mulher bonita, chamada de sacerdotisa. Eram os famosos cultos da fertilidade, onde os homens imaginavam naquela época que se deitassem com uma mulher estavam cultivando e semeando na sua terra. Aquela mulher simbolizava a terra. Então, se eles deitassem com aquela mulher, e a palavra é semente, então eles estavam semeando a terra. Era essa a crença, que o sexo era semente. E então deitar com uma sacerdotisa era ir buscar uma bênção. O homem é ruim, imaginando que a ruindade, que a perversidade, certo? Que a falta de ética ainda vai lhe trazer benefício, aí acabou. Então eles vão lá para a balada, e aí eles têm comida da melhor, e aí eles têm mulheres belíssimas, e eles têm culto. E eles têm culto.
E aí eles confundem Baal com Yahvé. E há um sincretismo agora e eles acham que estão ali e não tem nada errado. Não sei se já viu isso em algum lugar. E eles estão ali agora adorando outros deuses, mas dizendo, enganando a eles mesmos, dizendo, nós estamos na verdade adorando Yahvé, porque só um Deus. Só um Deus, então nós estamos aqui e nós estamos ignorando as escrituras. E aí Deus diz, olha, vocês pagaram as prostitutas. E a prosperidade de vocês, porque naquela época se falava em teologia da prosperidade. A prosperidade de vocês, né, ela vem da adoração a ídolos. Vocês vão lá na Baalada do Baal, e ele é o Deus da fertilidade. E vocês acham que esse dinheiro que vocês ganharam, que os novos ricos que estão com os bolsos cheios, por isso esqueceram de mim, por isso estão pisando o pobre, esse dinheiro é fruto de prostituição. Essa prosperidade veio de prostituição. E Deus disse, esse dinheiro vai voltar. Esse dinheiro que vocês tomaram do pobre, esse dinheiro, porque assim, e aqui eu vou terminar, qual é o raciocínio? É assim, eu fui lá no Baal, eles pensavam, eu dormi com a sacerdotisa, eu plantei na terra, mas até agora eu não vi a prosperidade. Aí ele olhava para o vizinho pobre, que tinha uma terra, e dizia, já sei, está ali a minha prosperidade. Então, o Baal era o Deus da legitimidade, que legitimava as práticas. Porque tudo que nós fazemos crendo que é a vontade de Deus ou não. Se nós cremos que não é a vontade de Deus, nós não fazemos. Então eles olhavam para o pobre e diziam assim, rapaz, vamos tomar, é nossa. Se apodera. Segura essa palavra aí. Vai uma rema para ti. Você já viu isso em algum canto? E aí eles achavam que tudo valia para cumprir a promessa do falso Deus. E é isso que está acontecendo hoje. Tem um monte de gente que vai para os falsos profetas. E lá eles dão ofertas, e lá eles acabam se corrompendo, e lá eles adoram outro Deus que não é o Deus revelado na Bíblia. E lá eles caminham em sal, tomam banho de ervas, e eles mercadejam a palavra de Deus, e aí eles saem e dizem, tem que se cumprir. Então aí sai da frente. Sai da frente, porque se você é meu chefe, eu vou orar para você cair. Porque a Bíblia diz que Deus vai tomar do rico para dar ao pobre. E ele é sempre o pobre. Nunca o pobre é o outro, é ele, é o coitadinho, é ele e a família dele. Então, irmãos, para a gente terminar essa aula por hoje, o povo de Israel e o povo de Judá, primeiro eles se separaram. Depois eles separaram-se de Deus. E em se separando de Deus, se separaram do seu próximo. E em quebrando a aliança com Deus, agora tudo vale. Porque já disse o ateu, sem Deus tudo é permitido. Sem Deus tudo é permitido. E aí o que acontece? Os reis estão muito felizes porque recebem
as pagas, os tributos. Então está entrando muito dinheiro, então não estou vendo nada, não aconteceu nada, tudo é normal, está uma benção. Os chefes das tribos também não intervêm, são comprados, estão lucrando, está todo mundo ganhando. E aí o sacerdote que podia levantar a voz também faz parte da cadeia alimentar. Ele está ali também recebendo, então ele está amordaçado. E é por isso que Deus tem que chamar o profeta. E nós vivemos dias assim. Nós vivemos dias onde a gente precisa orar a Deus para que Ele levante profetas. Homens como Miqueias, porque nós estamos vendo uma injustiça social terrível no nosso Brasil. Nós estamos vendo coisas terríveis, injustiça social dentro das comunidades de Deus, dentro. Porque quando todo mundo está ganhando, ninguém pula. Ninguém vê, todo mundo fecha os olhos. E nós estamos vivendo dias de tremenda injustiça social, mesmo dentro dos arraiais chamados arraiais do povo de Deus. Onde tem aquela pirâmide, onde todo mundo está ganhando, está todo mundo bem, e só não está bem para quem está bancando tudo isso. Só não está bem para quem está lá embaixo, na base da pirâmide, suportando todo luxo. Para esse está tudo ruim. Para esse que já perdeu tudo e que estão arrancando a pele, que estão arrancando a alma, que estão escravizando, e essa pessoa que trabalha de graça. E essa pessoa que se mata o dia inteiro, e de noite ele ainda tem que trabalhar, e no final de semana ele tem que trabalhar, ele tem que bater meta. É o fim do mundo. Fim do mundo não no sentido de vai se acabar tudo. A expressão fim de mundo para mim é assim, é o fim, não dá para aguentar. Não dá para aguentar ver tanta velhinha usando a sua oferta para sustentar e para bancar gente que está desfilando. E é por isso que Deus chega e diz assim, vou fechar. Vou fechar. Vou dar uma parada nesse negócio aí, vou deixar um tal de corona aparecer por aí para a turma entrar em aperto. Porque Deus nunca fica impassível diante da injustiça. E nós, homens de Deus, liderança chamada por Deus, temos que ser homens e mulheres da justiça. Não basta pensar só no céu, vamos para o céu. O céu tem que começar aqui. Assim como o inferno começa aqui. Uma vida sem Deus é um inferno. Um lar sem Deus é muitas vezes um inferno. Um casamento destruído é muitas vezes um inferno. Pessoas que estão se destruindo pela droga, estão vivendo um verdadeiro inferno aqui na Terra. Mas é possível ter também um céu. É possível a gente dizer, rapaz, na comunidade onde eu trabalho, eu prego a justiça. Eu sou um Miqueias da vida,
eu não como na mesa do rei. E por não comer na mesa do rei, a minha boca não está amordaçada. Eu não faço o que ditam. Eu não cumpro as ordens dos senhores. Eu estou a serviço de Deus. Eu não me vendo. Eu não tenho preço. Que Deus nos abençoe. Boa noite. Vou mandar pelo WhatsApp o material de aula, porque a Lídia já tem. Você pede a Lídia, se ela não mandar, eu vou mandar. E amanhã eu vou repetir a mensagem de hoje, no meio-dia, que não deu para ouvir porque a minha neta, a minha esposa colocou o ventilador de frente aí, e como eu não estava vendo aqui, como eu não estou vendo os comentários, vocês fiquem sabendo uma coisa, eu não estou vendo nenhum comentário. Eu estou vendo alguns irmãos aqui que aparecem e depois desaparecem, mas não são vocês que saem, alguma coisa que aconteceu aqui, mas eu só vejo os comentários depois que eu termino o vídeo. Então hoje nós fizemos um vídeo e os irmãos estavam mandando dizer que o áudio estava péssimo, e amanhã, com a graça de Deus, se Deus permitir, nós vamos voltar a mensagem de hoje, amanhã ao meio-dia, então vai divulgando aí. Então Deus abençoe a cada pastor, e lembrar os pastores, coloque aquele que assistiu, coloque um comentário aqui. Se você vai assistir depois, quando eu postar lá no YouTube, então coloque um comentário lá, nem que seja um ok, para que eu saiba que você participou da aula, porque todos são testemunhas de que nunca faltou aula para as 3 turmas do CETAD. Que não importa, certo? Na questão da mensalidade, a aula é aberta para todos, para abençoar a vida de todos. Então não perca, não perca, e ore por nós. Deus abençoe, uma boa noite. E amanhã, lembre, meio-dia nós estaremos de novo. Amanhã, meio-dia, nossa live, você não vai perder. Amanhã, se Deus quiser, não vai ter barulho, vai dar para ouvir. Então aguardo vocês até amanhã ao meio-dia. Deus abençoe, uma boa noite, um bom jantar.